Bom dia a todos. Já imaginando que haveriam pessoas que falariam antes de mim, eu trouxe um monte de coisa dentro do computador, que eu vou disponibilizar depois, mas eu já vim preparada para usar o Flipchart, porque a gente já sabe que tem um monte de informação e que também tem muita gente da área de educação ambiental, que não é hidrólogo, tem produtor rural e tal. Então, a primeira pergunta que eu fiquei de responder: se a nossa legislação ajuda nesses desafios e traz oportunidades? Definitivamente sim. São Paulo tem um sistema jurídico ambiental, ele tem ele todo desenhado, todo linkado com as normas, mas que eu quero chamar a atenção a uma lei que São Paulo tem, duas normas que São Paulo tem e que os outros estados não têm. A Política Estadual de Mudanças Climáticas, que tem dentro dela o programa Remanescentes e que bota a questão florestal em outro patamar. A floresta, com a lei florestal, ela tinha um status, o status de um ordenamento da propriedade rural, visando auxiliar na conservação de água, auxiliar na conservação da biodiversidade, o que é bem verdade, mas com os desafios das mudanças climáticas, tão bem colocadas pela Adriana, e questões do balanço hídrico e tudo mais, e com o nossa meta voluntária que o Brasil colocou nas mudanças climáticas de 12 milhões, saibam que 9 milhões é a obrigação legal vindo da lei florestal. Mas a verdade é que a política estadual de mudanças climáticas coloca tanto a floresta nativa a ser plantada ou existente, como as florestas de produção, num patamar que é outro, que a Helena foi muito responsável por isso. E isso traz o seguinte: olha, o desafio florestal não é do proprietário rural, o desafio florestal é de todos nós. Então, tanto a política estadual de mudanças climáticas como a nova lei, ao permitir os instrumentos econômicos, coloca isso tudo no outro patamar. Você que é proprietário rural, tem dois aí pelo menos, né? Saiba que essa conta vai ter que ser dividida entre sociedade, entre usuários, entre quem tiver consciente dessa questão das mudanças climáticas e da necessidade. Essa é a segunda coisa que eu queria falar. Então, o sistema jurídico ambiental paulista, aí a segunda norma que São Paulo tem e que os outros estados não têm, é a lei de uso e conservação do solo. Então, São Paulo tem uma linda lei de uso e conservação do solo. Se eu tivesse que fazer uma pequena, não é crítica, porque eu estou numa fase light, porque eu sabia que a Sabesp ia estar aqui, então fui light, porque eu tenho horror à transposição, mas isso a gente conversa depois, né? Na hora dos debates. Bom, mentira, eu vou falar o negócio da transposição daqui a pouco. É que solo não é considerado um bem ambiental, legalmente falando. Então, se você tem erosão na sua propriedade, é a própria Secretaria da Agricultura que pode lá multar. E essa história de quem faz assistência técnica é quem te multa, isso não existe. Isso não existe. Isso só existe na casa da gente, que a mãe faz os dois papéis. Ela mesma ensina, ela mesma desce o cacete. Tirando isso, isso não funciona institucionalmente. Mas já começa a haver as primeiras brigas aí por causa de erosão. E se vocês viram o que o André falou e que a Adriana falou, a maior parte da nossa bacia aqui é pastagem degradada, né? Então, e a conservação do solo, isso não se resolve com lei, comando, controle. Então, primeira coisa, a gente tem que entender as leis, não mais como comando e controle, mas também com objetivos e instrumentos outros que não comando e controle. Então, se a gente não tiver assistência técnica, você acha que algum proprietário rural não quer ver a propriedade dele melhor? Não existe. Vocês acham que existe? Não existe, né? Bom, então esse é o primeiro ponto. O segundo ponto: toda vez que a gente vem em discussões globais, regionais, eu tenho medo que isso dê uma certa paralisia. Você fala, porra, o mundo
O mundo está fodido. Pode dar uma mãozinha assim na transmissão ao vivo? Pode? Bom, tudo bem. Então, quando você olha o mundo com todos os seus problemas, às vezes dá uma noção de paralisia. Você fala, pô, eu não posso fazer nada nessa baita confusão que está aí. Muito bem, então, por onde vamos começar? E aqui tem um conceito muito ligado às questões florestais. Gente, eu tenho 62 anos, eu vou aposentar, as pessoas ainda acham que plantar floresta aumenta a água. Não aumenta. Não aumenta, cadê? Aqui não aumenta. Floresta, plantios de árvores, florestas, não servem para aumentar a água. Mas elas são sensacionais, elas são fundamentais, elas só não são suficientes. As pessoas... Nós participamos de um projeto que vinha assim com o nome, nós no IPEF. O plantio de mata ciliar para aumentar a produção de água no rio X, que eu estou em Late, não estou nem contando o rio que é. A gente já falou, ó, já errou já no título. Já vamos começar no título. Então, tem uma coisa de conceito que eu acho super importante saber. Bacia hidrográfica todo mundo sabe o que é. Microbacia que as pessoas fazem confusão. Microbacias, bacias de cabeceiras, as bacias onde são as nascentes. Falando em linguagem hidrológica, as bacias de terceira ordem. Então, eu estou falando que segurança hídrica está ligada à conservação dos processos hidrológicos. E os processos hidrológicos acontecem na bacia hidrográfica, que tem 3 porções muito bem delimitadas em termos de processo. As cabeceiras, o meio e a foz. E nas cabeceiras, que são as bacias de terceira ordem, ou bacias de cabeceira, eu tenho uma nascente aqui, outra nascente aqui, isso aqui é de primeira, isso é de primeira, forma um de segundo, encontra o outro de segunda e forma um de terceira ordem. Nessas microbacias, nessas cabeceiras, a relação, falar melhor, a quantidade, a qualidade de água depende só e exclusivamente da chuva, quanto chove e como chove, e do uso que você faz do solo. Então, é aqui que a relação floresta-água é como diz meu amigo Totti, elas são siamesas. Onde tem uma, tem outra, onde tem a outra, tem a uma. Então, para começar, pegue essa enorme bacia e esse enorme desafio que a gente tem, identifique as microbacias e essas coisas começam a ter nome, endereço, pessoas, são coisas de 500 hectares a 2.000 hectares. Ah, mas microbacia, o resto da bacia. Pois fique sabendo que na hora que você pegar as microbacias, ela já vai representar de 60% a 65% da bacia. Nas bacias de quarta ordem, as relações já são outras. Então, ainda bem que o projeto é nascente, porque já começa de cima para baixo. Então, qualquer prioridade é isso. Para terminar o meu tempo, e como nós vamos falar de um plano de ação, nós precisamos saber em que posição estamos sobre as questões ambientais. O meio ambiente são 2 linhas de pensamento da economia do meio ambiente. Uma, da economia ecológica, e diz o seguinte: todos nós, o sistema econômico escambau está inserido no meio ambiente. E o meio ambiente impõe limites ao crescimento. Ou não. O meio ambiente não impõe limites ao crescimento, porque a tecnologia está aí para resolver. São 2 maneiras de pensar e eu acho que se tem que pensar, o plano de ação vai ser em que lógica, entendeu? Bom, então vamos lá. Vou dar um exemplo da Austrália. A Austrália fez as contas e falou assim, aqui moçada, com essa qualidade de vida e com isso que nós temos de água, cabe tanto de gente aqui. E eles fizeram um acordo que não está em lei e a população lá se mantém dentro dos limites. Se quiser crescer mais, cresça. Vai pagar a conta. Então, esse é o primeiro ponto. Se nós estamos inseridos, isso aqui é o meio ambiente, e nós estamos aqui dentro, ou se a gente corre por fora.
se a gente corre por fora com as nossas inúmeras tecnologias. Maneira de pensar é uma hora de decidir, porque o seu plano de ação, né? Todas as nossas leis são centradas no homem, né? Então a gente tem uma visão bem ruimzinha. Então eu queria falar por do balanço hídrico. Gente, desde que o mundo é mundo, o que chove virava 3 coisas. Ou saía do rio, que a gente chama de quê? Não vou pedir para você falar em espanhol, que eu estou legal hoje. Ou rio, ou é consumida pelas plantas, então isso chama-se evapotranspiração. Eu sou tão velha, mas tão velha, que eu sou do tempo que o consumo era representado pela evapotranspiração das plantas. Agora é uma festa. Ou ficou no solo. Muito bem. Isto daqui não é manejável. E nós estamos ficando com um negócio que tinha uma amplitude assim, está ficando com uma amplitude assim, certo? Então, se eu quero que a água saia no rio, e se eu quero que o meu consumo, isso aqui eu consigo, eu conheço. E isso daqui é o resultado do meu uso do solo e de quanto eu tiro e como eu uso a água. Essa é a água disponível que nós temos. Eu posso barrar ela, posso levar para cima, levar para baixo, mas o que eu tenho é isso. Então, eu fiz um pequeno Excel bem facinho lá, que assim, você coloca o tamanho, quanto de água você quer tirar daqui, e o Excel vai te dizer que tamanho de bacia que você vai ter. Então, você vai ver que, de repente, vai faltar bacia. As coisas têm limite. Muito bem. Isto daqui tem 2 ambientes. Eu tenho um ambiente urbano, que eu vou fingir que não existe, porque os processos hidrológicos no ambiente urbano é muito confuso. Ele é muito confuso, ele é muito simplificado, mas não é o que interessa para a gente. E no ambiente rural. E agora eu vou para os finalmente para dizer por que não é só plantar floresta, né? Se eu quero que a água saia do rio, obrigatoriamente eu tenho que a água tem que infiltrar. E é aqui que se 46% dessa bacia, que é pastagem, for migrada para pastagens bem manejadas, a gente tem um aumento na infiltração que, numa pastagem mal manejada, deixa eu voltar um pouquinho para trás, as florestas são a melhor escola que a gente tem de processos ecológicos e hidrológicos. Você tem que ir lá entender como é que ela funciona. Depois que você entender que ela funciona, você fala assim, eu sou capaz de imitar isso na minha área agrícola, desde que eu faça XYZ. Infiltração de água na bacia totalmente coberta com floresta. 95% do que chove vai filtrar. Pastagem mal manejada, não chega a 40% do que chove. Vai, ó, água abaixo. Quando a água não entra no solo, que o solo para nós é um reservatório de água, quando não está chovendo, a água que choveu há 300, não sei quantos dias atrás, 200, uma semana, 15 dias, que foi por lençol freático, está saindo no rio. De modo que a gente associa floresta à água por 2 motivos. Onde chove tem floresta. E onde tem floresta, a água é bem regulada. Então você não tem problemas de grandes enchentes. E você não tem falta d'água quando não está chovendo. Mas tem limite, né? O negócio está ficando difícil. Se eu tenho infiltração de água no solo, para manter o processo hidrológico, tem um outro componente super importante, que chama vegetação nativa nos lugares certos. Vegetação nativa
Aqui pensando na conservação, como um uso. Eu estou atrás da Poliana com a plaquinha. Eu não sei onde ela está. Ah, tá. Tá. É, 5 minutos. tá. A infiltração mais a vegetação nativa. Pensando a vegetação nativa, não como não uso, mas como uso. Não aquele pedaço que eu não posso usar, mas um pedaço em que só ela é um processo que ela faz e que eu não consigo copiar. Eu consigo copiar a infiltração. Pastejo rotacionado, bem conduzido, cultivo mínimo, que os resultados têm mostrado uma infiltração altíssima, mas eu não consigo ter os processos ecológicos, por exemplo, de interação terra-água. Os pequenos rios, os rios da bacia, e aqui para terminar, quando eu disse que tem parte alta, parte média e parte baixa, a parte alta acontece alguns processos hidrológicos e ecológicos em que a água é incrivelmente dependente da vegetação que está do lado. Estou falando dos bichinhos, estou falando da turma. E eu fico muito impressionado com essa história de ter mata ciliar dos rios até 10 metros de largura. E eu falava, onde que eles tiraram isso, né? Os velhinhos tiraram isso, porque isso é de 58. Até que a gente vai para o meio do mato. Os rios até 10 metros de largura, quando tem mata ciliar, eles são totalmente sombreados. O sol começa a entrar. Eu não sei se o motivo foi esse. Eu não sei. Eu sei que funciona. No momento, na bacia de quarta ordem, que começa a alargar o rio, já começa a entrar só os processos ecológicos ali dentro, são outros. Não menos importante nem nada disso. Igualmente importante. No entanto, se a bacia já vier esculhambada lá de cima, ele forma um contínuo. Então, ele é um contínuo que desce e um contínuo que se expande. Estou colocando vegetação nativa e não floresta aqui, porque teve um período que eu acho que já foi estancado, liderado muitas vezes por pessoas de áreas que não são das ciências da terra, que acham que plantar floresta onde é cerrado é bom, onde é campo úmido é bom. É uma puta numa cagada. Porque cagada é cagada, a gente tem que falar, né? Então, a puta não é cagada. Então, por isso que eu estou colocando vegetação nativa. Se a sua área é de várzea, não vai inventar de ficar enfiando árvore lá, deixa ela. Se é cerrado, deixa ela. Se é campo úmido, deixa ela. Boa! Muito bem! Hebe Camargo veio. Bom, então, o que eu queria dizer para vocês é que a gente está diante de um desafio deste tamanho, que não deve nos imobilizar, porque no nível local a gente consegue colocar essas coisas todas em práticas. Eu creio que as microbacias, que aí as pessoas passam a ter nome e endereço, elas vão variar aqui nessa região de 200 hectares até uns 800 hectares. Posso estar errado? Que agora eu descobri que quando é perder modelo, gente, é previsão. Pode dar certo ou pode dar errado. Então, mas só para vocês terem uma ideia, que vocês ficam com uma unidade de planejamento que em si só tem vida e que na hora que junta um montão delas, você pega uma bacia em toda. É só para dizer, não é tão difícil, mas a gente tem que partir do princípio que o meio ambiente impõe limites ao crescimento, né? Limites às transposições, porque quem é engenheiro florestal não gosta de transposição. Entende, no teu lugar, muito provavelmente eu estava fazendo transposição. Mas isso significa que a gente acha que aquela cidade, a região metropolitana, pode ficar crescendo, crescendo, crescendo. As pessoas nem sabem que existe um limite que elas poderiam fazer parte do seu acordo. E encerrando, Guararema, cidade onde eu moro, entendeu? Guararema tem nome de árvore, já diz muita coisa, quando tem nome de árvore. Guararema fez um plano diretor onde o ponto de partida é nós queremos ficar desse tamanho. Nós não queremos crescer mais do que isso, nossa economia é essa, nosso negócio é esse, e nós não queremos crescer mais do que isso. Então a gente precisa ver de que tamanho queremos e podemos ficar. Porque senão nós vamos deixar a Sabesp louca, o Ministério da Cidade, vai ficar todo mundo louco. Pelo tamanho, do tamanho do braço que você tem que ter. É isso, obrigada.